Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero trazer uma meditação para você que é pastor, para você que é líder, para você que exerce um cargo de liderança na igreja. Hoje essa palavra é para você. Eu quero ler um texto da Bíblia que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo de número 6. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Eu vou ler na tradução NVT, a nova versão transformadora. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem. Quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Ele abre o seu coração aos irmãos da igreja de Corinto, primeiro defendendo o seu apostolado e também defendendo o seu ministério, que por muitas vezes foi atacado. E é claro que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz palavras de confronto, mas também de conforto a todos nós que servimos no Evangelho. Talvez você não é pastor, talvez você não é líder, mas você é um servo valoroso que tem dedicado a sua vida em ajudar pessoas, em servir pessoas. E muitas das vezes você se depara com uma situação de decepção, de traição, onde pessoas te abandonam, pessoas acabam fazendo coisas tão terríveis com você, mesmo você sempre fazendo o bem para essas pessoas. E que o apóstolo Paulo quis trazer nesse texto é que ele também enfrentou essas lutas que nós enfrentamos. Eu, como pastor, já fui traído várias vezes. Pessoas que um dia eu ajudei, viraram as costas. E muitas das vezes a gente está no meio de tantas pessoas, ajudando, cuidando, discipulando, liderando, pastoreando. E quando a gente mais precisa, a gente se encontra sozinho. O próprio apóstolo Paulo enfrentou esses desafios. E a gente percebe quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, onde ele estava preso numa cadeia tão fria, tão escura, e ali ele abre o seu coração ao jovem Timóteo, dizendo que estava só, que todos o haviam abandonado. E nós, como líderes e pastores, também muitas das vezes enfrentamos esses desafios. Mas o apóstolo Paulo, ele traz aqui pontos muito importantes para o nosso coração se alegrar em Jesus. Ele diz no versículo 8, Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. A nossa recompensa está nos céus. Nós não fazemos esperando que as pessoas nos correspondam ou nos dê algo em troca. Nós fazemos porque, em primeiro lugar, somos chamados a cumprir a vocação que o Senhor Jesus nos deu. Em segundo lugar, é que a nossa vida pertence a Ele. E o nosso papel é ser o Jesus mais próximo das pessoas. Eu sei que não é fácil você muitas das vezes honrar as pessoas, ajudar as pessoas, e muitas das vezes as pessoas pagam com desprezo. Mas o próprio Jesus, quando ele morreu na cruz, derramando o seu sangue por nós, entregando a sua vida por nós, muitos têm o rejeitado. Ali, muitos acabaram ridicularizando ele. Nós, seres humanos, mortais, somos melhores que Jesus. Nós também vamos passar essas situações. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós servimos, mesmo que as pessoas nos desprezem ou nos difamem, ao invés de nos elogiar. Ele também diz, somos chamados de impostores, apesar de honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos conhecidos. Somos conhecidos por Deus. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o seu coração, líder. O Senhor conhece o seu coração, pastor. Você que serve na igreja local.
faça para Jesus, não faça esperando aplausos ou reconhecimento das pessoas. Faça para Jesus. Porque é para Ele, é por meio dEle, a obra é dEle. E aí Paulo continua dizendo, vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Ah, meus irmãos, tantas e tantas vezes a gente enfrenta tantos desafios que a gente, assim como Elias, quando foi perseguido pela Jezabel, depois de enfrentar mais de 400 profetas de Baal, o rei Acabe e todo o seu esquadrão, Elias entrou num estado de depressão ali tão profundo que ele desejava a morte. E muitos de nós, às vezes, por conta das pressões ministeriais, a gente também deita na cama pedindo ao Senhor, olha, eu não queria acordar amanhã, o Senhor poderia me levar essa noite. Muitas das vezes nós estamos assim, enfrentamos doenças, tristezas, decepções, aflições, onde parece que a morte é a solução. Mas nós ainda estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos é porque Deus continua tendo propósito nas nossas vidas. Ele quer te usar de sobremaneira para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Ele quer fazer de você um instrumento valoroso para alcançar mais pessoas. Talvez hoje você não está entendendo por que está passando essa provação, essa luta, pessoas te abandonando, mas tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Hoje nós não estamos enxergando, mas amanhã a gente vai ver o porquê Deus permitiu a gente passar por isso. E aí ele diz, né? Somos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece sempre, mas sempre temos alegria. Tristezas todos nós sentimos. Tem dias que eu chego na minha casa e a minha vontade é só de chorar. Muitas das vezes, a vontade de desistir é maior do que continuar. São tantas aflições, tantos desafios, não só no campo ministerial, mas na nossa vida pessoal, na nossa caminhada nesse mundo. Mas a Bíblia diz que, mesmo que o nosso coração se entristece, nós temos sempre alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria não é medida por circunstâncias, mas nós nos alegramos porque nós já sabemos o final da história. E no final da história, a vitória é certa em Cristo Jesus. Pois nós temos uma vida eterna com Ele, onde no findar desse momento aqui nessa terra, nós desfrutaremos de uma paz indescritível, onde não há mais choro, tristeza, decepções, não há morte nem doença. Estaremos para sempre com Jesus. Então comece a colocar os seus olhos lá na eternidade também. Não fique preso às situações que estão acontecendo com você, mas creia que o choro ele pode durar uma noite, talvez um dia, um mês, um ano, mas a alegria ela sempre vem. A fase ruim, ela tem um começo, mas ela também tem um fim. Nada é eterno, mas você precisa voltar os olhos para Jesus. Aí o texto continua dizendo no versículo 10, né? Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Talvez você não tenha uma condição financeira tão boa, talvez você está passando por dívidas, né? Por escassez, mas você tem enriquecido a muitos com o seu trabalho. E a riqueza que você tem levado às pessoas não é uma riqueza material. É uma riqueza espiritual, uma riqueza eterna, é a salvação em Cristo Jesus. Tantos testemunhos eu tenho recebido através de pessoas que acompanham o nosso canal, que têm sido edificadas. Então é isso que você precisa ter em mente. Talvez você não está tão bem financeiramente, de recursos, até de saúde, mas você está levando a maior riqueza para as pessoas, que é a salvação em Cristo Jesus. É a vida eterna por meio da mensagem do Evangelho. E por fim, Paulo diz, não possuímos nada e no entanto temos tudo. Eu já me senti assim, em olhar para um lado, para o outro, não ver nada, não ver ninguém. Muitas vezes eu oro, parece que ninguém está me ouvindo. Muitas vezes eu leio a Bíblia e parece que o texto não está fazendo diferença alguma. Muitas vezes eu estou na igreja ali louvando e não sinto absolutamente nada. E quando eu estou no lidar nas situações, é prova atrás de prova. É BO atrás de BO. Parece que as portas do céu estão fechadas. Mas é aí que nós temos que permanecer. É aí que nós temos que usar a nossa fé. Ser crente quando as coisas estão boas, muito fácil. Ser crente na provação e na luta é o grande desafio de todos nós. Então a minha oração é que você possa ter esse entendimento. Você tem tudo. Você é o mais feliz da face da terra. Você foi chamado por Deus para cumprir o ID e exercer a sua vocação
debaixo da autoridade dele. Ele dá os recursos, ele dá os dons, ele provém tudo aquilo que você precisa. E na verdade você já tem tudo. Você tem Jesus Cristo, que é totalmente suficiente para vivermos uma vida plena de paz e de alegria. Que possamos refletir nessa verdade e que sejamos fiéis ao Senhor em todo o nosso proceder. Posso orar por você? Talvez você esteja desanimado, não só no ministério, mas também na sua vida, trabalho, faculdade, escola. Mas eu quero orar pedindo a Deus que te ajude, trazendo na sua memória o que dá esperança, animando o seu coração com o porvir, mesmo que você não consiga enxergar nada. Talvez você está numa tempestade terrível, mas precisamos olhar além da tempestade, além das nuvens, olhar para Jesus, pois Ele tem grandes coisas para todos nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar abençoando esse meu irmão, essa minha irmã que está me assistindo, que talvez serve na igreja local, talvez um pastor, um líder de célula, um líder de ministério, um líder de departamento, talvez um diácono, um obreiro, talvez um simples membro que não tem um cargo na igreja, mas que tem enfrentado problemas também em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, momentos de desânimo, de vontade de desistir. Mas eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor possa agora trazer ânimo ao coração dessas pessoas. Que eles possam entender que assim como o apóstolo Paulo enfrentou desafios, decepções, mas o apóstolo Paulo permaneceu fiel ao Senhor e foi fiel até a morte. Que a gente possa também, em meio às lutas, permanecer fiel ao Senhor, entendendo que a nossa vida pertence ao Senhor. O Senhor fazendo ou o Senhor não fazendo, bendito seja o teu nome, mas que a gente possa confiar em Ti. Mesmo que a tempestade seja tão longa, dias e mais dias de trevas, de nuvens escuras, mas sempre vem a bonança. E a tempestade vai passar. Então eu oro pedindo ao Senhor que sustente essas pessoas, assim como eu oro pedindo que o Senhor também me sustente, para permanecermos fiéis ao Senhor. Não de acordo com as circunstâncias, mas por meio da fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.